Senhoras e senhores, dando continuidade à nossa programação científica, assistiremos em instantes a palestra que traz como tema catéter de longa permanência. Qual é o paciente certo? Para esta apresentação, a palestrante convidada é a enfermeira Helena Ciavata, a quem convido ao palco. Nossa convidada é especialista em urgência e trauma, por favor, pela PUC Campinas e cardiologia pela Unifesp. Tem uma trajetória profissional marcada pela atuação direta na assistência a pacientes críticos e na formação de novos profissionais de saúde. Possui foco estratégico no marketing clínico na área de oncologia, desenvolvendo produtos médicos e hospitalares voltados para procedimentos intervencionais em oncologia. Possui ativa participação no planejamento e execução de eventos, workshops e palestras, além de treinamentos internos e externos para promover boas práticas no campo da intervenção oncológica. Tem experiência no desenvolvimento KOL, Key Opinion Leaders, e é responsável pelo lançamento de novos produtos, bem como pela criação de materiais clínicos que oferecem suporte às equipes clínicas e de vendas. Com a palavra para sua saudação, a nossa chairwoman, doutora Goldete Priskunik. Yes! Não, aqui é o sobrenome que eu fico perturbando. Muito obrigada pela sua presença. Eu acho interessante o tema, porque assim, eu tive internação familiar e uma das minhas preocupações era o catéter que ficava na pessoa. Eu olhava para o catéter olhava para mim, eu olhava para o catéter olhava para mim, e eu ficava pensando assim, quanto tempo você já está aí? Será que eu tenho que tirar? Quanto tempo? Né? E eu ficava em cima, né? E era interessante, porque eu vi, o que me perturbou, até interessante você falar sobre isso. O que me perturbou foi uma conduta... Olha, gente, eu estou falando de hospital de primeira linha em São Paulo. Não é hospital de rede. Não era de rede, tá? Depois eu conto para ela qual era. A diferença, às vezes, de conduta, porque teve passagem do catéter, alguns colocavam a data, eu sabia direitinho, e chega uma hora, você faz a troca do catéter, tá certo. Outros passaram o catéter e não punham a data. Só que eu sabia, porque eu estava ali do lado, controlando o que precisava. E, às vezes, eu me perguntava, será que isso não poderia levar, né, à infecção, justamente pelo uso do catéter de longa permanência, por mais tempo do que ele deveria? Primeira pergunta. Segunda, será que a troca não oportuna, muitas vezes trocando mais do que precisava, também era uma pergunta que me afligia. Entendeu? Acho que seria interessante, acho que tem tudo a ver com o que você vai contar para a gente. Claro. Eu queria que você pudesse nos brindar com a tua sabedoria. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu ia contar a história do Papa, que o Papa tinha sido eleito, mas vocês estão me esperando desde de manhã. Eu estava atrasado porque eu estava esperando o Papa ser eleito. Perfeito. Agora já sabemos que agora é o Leão já 14. Sabemos. Ele é um agostiniano. Até isso eu já fui ler, porque Francisco, ele era jesuíta, franciscano. Esse agostiniano é uma mudança. É que eu gosto de religião. É uma mudança num jeito de ser pastoral. No jeito de ser pastoral. É interessante isso. Quando a gente fala de acessos vasculares como um todo, doutora, eu acho que primeiro ponto, né? Quando a gente fala de troca programada de um acesso vascular, a gente está falando um pouco sobre tempo e a tendência a evitar infecções de correntes sanguíneas que vêm pela periferia também. A gente pensa muito em infecção de corrente sanguínea pelas regiões centrais. Então, o de longa permanência, um catéter de curta, mas em região central. Hoje, os guidelines trazem para a gente que quanto menor a troca, melhor para o paciente. Então, hoje, a gente só troca um acesso vascular periférico
quando clinicamente indicado. Então, qual é esse clinicamente indicado? É quando o paciente ou não precisa mais da terapia intravenosa, e aí a gente vai retirar este catéter, ou quando ele apresenta uma falha, ou uma obstrução, ou um grau de flebite, ou algo do tipo. Perfeito. Porque muitas instituições acabam optando por retirar a cada 72 ou a cada 96 horas. Boa pergunta, porque isso gera um problema. Aí vocês de vão na glosa. auditoria Ou eu e tô- vão tô falar fa- assim, Isso é Lena, estão trocando demais. Alguns hospitais optam pela troca recorrente para ter uma certeza que aquele catéter não vai gerar uma infecção. Então, o que que faz? É melhor eu tirar aquilo ali dali e colocar um novo, que eu tenho a certeza que eu fiz uma antisepsia, coloquei algo novo, sem nenhum risco de trazer uma infecção de corrente sanguínea. E aí, por isso que a gente tem trocas recorrentes. Outro ponto também é que, para deixarmos um acesso periférico ali, quando clinicamente indicado, e esse acesso vai durar 7, 10 dias, não estou dizendo que um acesso periférico vai durar 20, 29 dias, mas se ele durar uma semana, por exemplo, 8 dias, eu tenho que ter recursos humanos nesse meu hospital e pessoas capacitadas beira-leito para avaliar diariamente, no mínimo, ou pelo menos em cada plantão olhar para aquele catéter com carinho. E às vezes o volume de trabalho da enfermagem é muito grande, e aí a gente não consegue dar olhar clínico para aquele catéter. Então o que a instituição faz? Ela prefere retirar ele e trocar por um novo. Posso ser chata? Claro, E pôr pimenta? claro. A troca pode estar relacionada a ganhos? Olha, é uma pergunta muito polêmica. Claro, se não fosse polêmica, eu não teria feito. É muito polêmica. Você entendeu que... Claro. Veja, eu não quero Se- pôr em saia justa, mas enfermeiras do meu coração, vocês, quando veem essas trocas e troca de catéter, vocês não pensam isso? Ou eu estou sendo muito nojenta? Vocês pensam, né? Então, você está vendo? E que a gente pensa sempre... Muitas vezes a sensação que a gente tem. Por que troca tanto? Então, eu entendo, a sua colocação é extremamente profissional. Você vê, olha, com carinho. Não, você está sendo professoral, super didática. Mas tem momentos que eu sei... Olhando de fora e não estando lá. Olhando de fora, que às vezes se tem a impressão que algumas trocas são feitas no sentido de insuflar a conta. Posso falar assim? Posso, né? Eu vou matar do lado de lá, mas tudo bem, entendeu? Entendi. Às vezes são muitas trocas que a gente vê, ou às vezes vocês ficam com essa sensação e com esse olhar de insuflar a conta, e a gente não está tendo um olhar prévio da escolha de catéter, que é onde a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos aprender mais. Então, acho que a gente tem que balizar esse olhar, justamente. Vamos para a aula dela, gente? Não derrubem a menina, por favor. Aqui está funcionando? Tá. Então, hoje, o catéter de longa permanência, que eu acho que é o assunto que eu vou trazer mais aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho de fluxograma e as recomendações e manejos, né? Então, hoje, a melhor escolha e as características de alguns dispositivos. Quando eu falo de acesso vascular, eu acho que é importante, então, a gente olhar desde o começo. Acesso vascular hoje vem com grande valia para dentro do mercado. Enfermeiros, assistenciais ou outras coisas, eles percebem que o assunto do momento é acesso vascular. Podem perceber que hoje a gente fala muito em avaliação desse paciente quando ele chega para a gente. Então, quando a gente fala de acesso vascular da chegada desse paciente clinicamente, 99% das pessoas que vão dar entrada no hospital vão ganhar um acesso vascular. É raro aquele paciente que não vai ganhar, tá? E para a gente colher sangue, para a gente medicar, para a gente poder ter uma prévia, se a gente vai precisar fazer alguma coisa
de testes diagnósticos. Os dispositivos vasculares, eles representam muito para a gente, tá? Eles são muito utilizados e eles são utilizados em necessidades e coisas diferentes. Aqui, quando a gente fala de acesso vascular, ele vai ajudar a gente no tratamento, mas ele vai ajudar a gente no diagnóstico. Então, ele precisa ser algo confiável. Eu tenho que ter certeza de que ele está lá dentro da veia, porque senão ele não serve de nada, correto? Eu vou ter certeza de que aquele diagnóstico é fidedigno. E ele tem que ser um dispositivo de uso adequado. Para a escolha deles, eu preciso de avanços tecnológicos. Mas antes da tecnologia avançar quanto catéter, eu preciso entender clinicamente qual catéter eu vou escolher. Hoje, os catéteres têm evoluído muito. A gente tem vários tipos de catéter no mercado. A gente tem lançamentos de diferentes tipos de catéter. O que eu costumo dizer? Cada catéter tem o seu momento. Não adianta você inventar um catéter de longa permanência, de curta permanência, de média permanência. Não sei se vocês já ouviram muito falar sobre os catéteres de midline, que chegaram no Brasil com força total o ano passado e todo mundo ficou de cabelo em pé, porque não sabia qual era o momento. Então, a gente tem que entender qual é o momento de cada catéter, qual cada dispositivo será indicado para aquele paciente. Porque senão ele vai se tornar oneroso e custoso, tanto às vezes para o paciente quanto para o hospital, seja lá quem estiver pagando esta conta. E isso é uma responsabilidade de todos. Normalmente a culpa cai na equipe de enfermagem, porque quem escolhe o acesso vascular? É o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é aquela pessoa que acaba de receber o paciente e ele acaba olhando e falando, eu quero esse. Depois que a gente vai pensar, eu poderia ter escolhido outro tipo de catéter para esse paciente, ele não deveria ter passado por isso tudo. Então, é uma responsabilidade de todos. Chegou para a gente, vamos avaliar clinicamente e o que é que merece, o que é que aquela clínica daquele paciente está contando para a gente escolher o catéter que a gente precisa. Hoje, a gente baseia muito, então, na Infusion Nurse Society, no CDC, nas IFUs, para poder entender a escolha do catéter. Porque se eu chegar aqui hoje para um médico e dizer, olha, eu estou querendo um catéter de inserção periférica região central por causa do pH do medicamento, é capaz dele puxar os cabelos e sair gritando porque eu pedi por causa do pH, porque eu não queria fazer isso na periferia. E isso é extremamente comum. Então, a gente vem baseado muito na Infusion Nurse, baseado nesses critérios para a escolha dos catéteres. Então, aqui é onde eu vou me basear para poder escolher o meu catéter. Aqui é uma comparação maior dos tipos de catéteres centrais. O que acontece? Como a gente tem vários tipos, aqui eles falam dos centrais de curtas, o de média e os de longa permanência. E aí eles trazem alguns comentários. Por exemplo, os acessos periféricos, eles podem ser onerosos, eles podem me gerar infecções ou flebites e ser mais onerosos ainda. Os centrais de curta, eles podem ser mais risco infeccioso ainda. Então, às vezes, eu tenho uma emergência, eu tenho um central de curta, eu vou utilizá-lo, mas depois eu vou entrar com raciocínio clínico em cima daquilo que eu estou vendo para poder fazer uma troca, porque a infecção vai custar muito mais caro lá na frente. E aí, como escolher um dispositivo de acesso vascular? Primeiro, a gente vai conhecer os dispositivos. Então, eu vou ter que saber que existe no mercado um acesso periférico, um de inserção periférica com região central, um de inserção central para região central, um de longa permanência, um intermediário, que são os midlines. Então, eu vou conhecer cada catéter, as limitações e os benefícios. Porque a gente fala de limitação. Um catéter de midline, as pessoas hoje confundem achando que podem passar drogas irritantes e verificantes. E aí, não é bem assim, porque eu quero deixar o catéter lá muito tempo, mas a hora que eu vou me deparar com pH,
não é isso que eu posso. Então, eu tenho que entender as limitações e os benefícios daquele catéter. Eu tenho que escolher a via de acesso, então ela vai ser central, ela vai ser periférica, ela vai ser de inserção periférica para central, de inserção central para central. Identificar o tempo de infusão. Então, se vocês têm pacientes que têm infecções de longos tratamentos, né? A gente costuma falar muito de osteomielite, né? Aqueles pacientes que ficam 3, 4 meses internados para fazer uma antibiótico terapia. E o tipo de tratamento que você vai escolher. A qualidade e a segurança, isso é inquestionável. Avaliar o perfil do paciente e a preferência, isso é importante também, porque às vezes a gente fala de um catéter, por exemplo, de inserção periférica com região central, e o paciente não quer aquele catéter exposto no braço para ir embora para casa, tá? Por isso que a gente fala da preferência do paciente também. E a mobilidade e as condições dos pacientes. Catéteres, por exemplo, que precisam de lavagens recorrentes, que ele precise retornar sempre para fazer curativos. Então, isso também é muito importante a gente saber. Então, a seleção do catéter, ela sempre vai ser na primeira oportunidade. O meu paciente chegou, eu vou dar uma olhada. Se eu souber que o pH da minha medicação não cabe em um acesso periférico, não adianta. Às vezes, eu até posso colocá-lo em uma periferia, mas depois eu vou olhar para aquele paciente, vou raciocinar na minha clínica, e aí a gente vai escolher um outro catéter. Isso é muito importante, eu acho que a gente saber quanto à auditoria, porque às vezes a gente olha, vê um acesso periférico e fala, por que não continua com esse acesso periférico? Podia ter ficado aqui mais dias. Ah, por que escolheu uma troca? E, às vezes, o raciocínio está por trás disso, do tipo de veias que esse paciente tinha, dos tipos de medicação que ele ia utilizar, um processo colaborativo e uma coisa muito importante, tudo sempre menos invasivo, menor diâmetro e o menor número de lúmens. Eu não sei se vocês já viram, mas, normalmente, quando estamos nas assistências, quanto mais via, maior a alegria. O pessoal gosta de bastante lugar para enfiar a medicação, né? Ah, só tem 2 vias. Não, botam de 3. Não, hoje em dia existem os pentalumens, né? Quanto mais lumens, melhor ainda. E se eles forem calibrosos, então, nossa senhora, é sorriso de orelha a orelha. Mas tudo isso é pensando na redução de infecção. Menos lúmens, menor o risco de infecção, e diâmetro, porque é como se eu quisesse colocar, eu vou dizer uma cidade de São Paulo, sei lá, do interior de São Paulo, dentro, né? Pegar São Paulo e colocar dentro de uma cidade do interior, não cabe, não tem como. Então, por isso que o diâmetro também é importante. E a saúde e a preservação dos vasos. Aqui é um exemplo hoje que a gente trabalha muito em oncologia. Hoje eu tenho uma linha de frente muito importante em PIO, que a gente fala, que é Peripheral Interventional Oncology. A oncologia vem crescendo muito e os pacientes oncológicos são os que mais precisam de acessos vasculares. Eles perdem as veias periféricas rapidamente e a gente não consegue escolher o acesso adequado para esse paciente. Então, em cima desse raciocínio, a gente tem um fluxograma de escolha de catéter. E cada catéter tem o seu localzinho, ó. Então, quem vai fazer neoadjuvância, vai fazer adjuvância, vai fazer um tratamento intensivo curativo ou vai fazer um tratamento de fim de vida, tá? E aí a gente vai escolhendo o tipo do medicamento e o que eu posso escolher de catéter. Então, ó, um tratamento de intenção curativa irritante ou vesicante, eu vou caminhar para um Portocate, certo? Então, esse raciocínio aqui é aquele raciocínio que eu falei lá no começo. Ah, o paciente entrou e precisa de uma clínica, de um raciocínio clínico. Eu vou me basear num fluxograma, certo? Hoje, a gente tem catéteres totalmente implantados. Então, essa é a minha maior, vamos dizer, paixão, que são os catéteres totalmente implantados, de fácil manejo, de fácil organização. Aqui são portes convencionais, então eles podem ser feitos de titânio ou de plástico, tá? Que são os reservatórios.
Nessas bolinhas aqui, elas podem ter silicone ou não. Ah, Helena, por que silicone? Porque é o médico que vai implantar. Às vezes ele prefere para suturar e conseguir ter uma fixação melhor ou sem, tá? E aí o perfil baixo, standard ou slim. Ou perfil alto ou hard base, aí tem várias nomenclaturas que a gente pode usar, tá? Os catéteres, a gente pode usar catéter de silicone ou de poliuretano, e aqui os frames que a gente costuma utilizar. Essa aqui é uma linha toda. Qual a diferença do silicone e do poliuretano? Pensem vocês que o silicone foi a maior invenção que nós tivemos. Então, começamos a fabricar catéteres todos de silicone. E depois a gente entendeu que o poliuretano, ele era tão bom quanto, e ele ficava com uma parede mais fina. Qual é a melhora disso? Eu tenho mais lúmen, então ele vai obstruir menos. Quanto ao silicone, ele precisa ter uma parede super grossa para poder funcionar bem e não obstruir bem, que é uma grande reclamação aí de, acho que a área da enfermagem, a equipe médica, falam, os catéteres obstruem e troca catéter e me chama para desobstruir o catéter. Então, o silicone e o poliuretano vêm nessa linha. E aqui é uma ideia sobre o PowerPort, outra paixão também que eu acho incrível e fantástica. Os portocates, então, eles são catéteres totalmente implantáveis, eles vão sempre na linha torácica, vão passar pela linha central e vai cair na junção cavatrial que a gente tem. Aqui é o reservatório, ele pode ser de titânio ou de plástico, ele tem alguns pontinhos, porque ele pode ser tátil, para eu conseguir encontrar ele. O paciente oncológico emagrece muito, mas, às vezes, até chegar nesse emagrecimento, o pessoal fica caçando o catéter, né? Fica buscando o catéter. E os pontos táteis facilitam para encontrar este catéter. E um marcador radiopaco. Por que um marcador radiopaco? O catéter de portocate gira, às vezes. E aí, se eu bato um raio-x e o meu marcador não estiver na posição original que ele foi implantado, significa que esse catéter girou. Ou seja, ele está torcido e não obstruído. Então, eu não preciso trocar o catéter. Às vezes, o meu cirurgião vascular consegue abrir a loja, dar uma girada e ele volta a funcionar. Porque, normalmente, quando o catéter está obstruído, vai chamar para trocar o catéter. E aí eu não preciso ter todo esse gasto, toda essa perturbação. Alto fluxo e alta pressão, acho que isso é o que mais a gente pensa hoje em todos os catéteres, desde os de inserção periféricas até os catéteres totalmente implantáveis, que ganham aí um alto fluxo de 5 ml por segundo e 300 psi de pressão. Pacientes que vão para exames tomográficos de recorrência, como os oncológicos, para estadiamento, ou até pacientes cardiológicos, né? As angiotomografias, elas usam muitas pressões, né? Então, a bomba injetora, ela tem que ter uma pressão alta para conseguir chegar nas minhas artérias cardíacas. Então, é importante sempre que eu tenha um acesso que consiga receber essa pressão. Além do catéter, eu preciso também da agulha, e aí eu trago a agulha depois. Aqui são catéteres com a ponta fechada. Nós temos catéteres de ponta fechada e de ponta aberta, tá? Os de ponta fechada, ele vai vir com a pressão negativa e com a pressão positiva, e ele se torna neutro. Então, quando eu empurro a seringa com soro, ele faz a pressão negativa e entra. Quando eu aspiro a seringa, ela faz uma pressão positiva e traz o sangue para fora. Por que é bom ele ficar fechadinho aqui na ponta? Porque ele não vai ter formação de coágulos e não vai ficar nada parado ali. Eu vou lavar esse catéter e ele vai ficar tranquilo, sem nenhuma obstrução nessa ponta, tá? Aqui são a agulha de alta pressão e alto fluxo, que é importante também para esse paciente cardiológico. Então, não adianta nada eu ter um catéter que receba alto fluxo e alta pressão e eu não consiga utilizar porque eu não tenho uma agulha de alto fluxo e alta pressão. E o PowerPort é um catéter central totalmente implantado.
A localização da ponta do catéter fica na veia cava superior do paciente, onde possibilita a infusão de medicamentos, fluidos intravenosos, soluções de nutrição parenteral, assim como colher e infundir sangue e hemoderivados. Quando utilizado com conjunto de perfusão de segurança Powerlock, pode ser infundido contrastes de alta pressão. Fique atento às instruções de manuseio e cuidados a seguir. Avalie o local do corte em preparação para o acesso. Observar, palpar para ver se há inchaço, dor, eritema e drenagem. Em seguida, realize a antisepsia da pele com solução à base de clorexidina, aguardando o agente antisséptico secar completamente. Use luvas estéreis e todo o material necessário para realizar a técnica asséptica. Lembre-se de seguir a técnica de non-touch. Acesse o porte com a agulha não perfurante de menor calibre para acomodar a terapia prescrita. Oriente o bisel da agulha na direção oposta à direção do canal de saída do catéter. Caso utilize o porte para uma infusão contínua, substitua a agulha não perfurante de acordo com as recomendações dos fabricantes. Depois, lave com cloreto de sódio 0,9% e aspire para um retorno de sangue após a inserção de uma agulha não perfurante e antes de cada infusão para garantir a patência. Você pode usar 10 ml de cloreto de sódio, 0,9% ou 5 ml de heparina, em um intervalo de 4 a 12 semanas para fazer a manutenção do porte. Por fim, use uma membrana semipermeável transparente, que cubra a agulha não perfurante enquanto o porte estiver ativado. E não se esqueça de trocar a membrana, pelo menos a cada 7 dias. Se for necessário usar uma gaze sobre a agulha não perfurante e o local de acesso, troque o curativo a cada 48 horas. Atenção! Se o paciente apresentar sinais de inchaço, eritema ou relata dor, suspeite de ruptura do catéter. Contate o médico para uma avaliação. Considere uma avaliação anual de radiografia de tórax de posição e integridade do porte. Antes de finalizarmos, tenha em mente, informações escritas sobre o porte podem diminuir a ansiedade dos pacientes. Sendo assim, compartilhe conhecimento. BD. Um adendo, né, que hoje é questionável a utilização de heparina nos portes. Então, a gente vem mudando muito esse raciocínio, porque a heparina, ela perde a função, né, depois aí de um dia. E hoje a gente faz com solução salina mesmo a lavagem do portocate. A gente vai lavar ele conforme o fluxo da instituição e vai de 4 a 12 semanas lavá-lo novamente, tá? Aqui, dúvidas ou comentários estão os contatos dos gerentes de acesso ao mercado, que ficam mais fácil para a gente entender um pouco de custos e outros tipos de dúvidas. E aqui o meu contato como especialista clínica, para a gente manejar e entender um pouco mais da clínica do paciente, qual a necessidade dos acessos vasculares para esses pacientes, principalmente para fluxogramas de catéter, fluxogramas de escolhas de catéter desde a entrada e até a alta do meu paciente. Ah, cadê? Ah lá. Isso é olho de auditor. Tá vendo? É tão treinado que o tempo inteiro já está... É olho de auditor e professora. Já entende, né? Eu, míope do jeito que sou, já não enxergo mais nada. Vamos lá, temos pergunta da plateia. Sabia que é bombar a aula? Alguém tem dúvidas? Pergunta da plateia. Vamos lá, achei que não tinha nada. Aqui ninguém dorme. De vez em quando eu vejo um pessoal tirando um cochilo aqui, mas tudo bem. Helena é um bom nome, né, Helena? Não, a menina mandou bem. Pergunta. Notificamos dentro da auditoria concorrente quando o acesso vascular periférico permanece acima de 96 horas nos pacientes. Tem alguma normativa que evidencia que pode permanecer por mais de 96 horas? Foi aquilo que a gente estava comentando Você aqui vê que no é uma nosso pergunta início, recorrente. né? É recorrente. Você vê que a gente
cutuca. onde Isso é muito de precisa. protocolo institucional, a gente não consegue influenciar nisso. Já temos recomendações da Infusion Nursing que a gente pode levar esse acesso periférico por mais de 96 horas. Quando clinicamente indicado, a gente vai retirar. Mas tem instituições que não se sentem seguras ainda e preferem a troca a cada 96 horas. E vem com o protocolo na cara de vocês, não é? Tá no protocolo. Não é assim? Tá no protocolo. Tem que trocar. Conseguir enxergar a inserção desse catéter. Você já ouviu falar em microfone? Microfone, Aline... Sabe por quê? Porque a observação que você fez é muito importante. Fala. Tem essa recomendação do ANS, mas o hospital tem que utilizar o curativo do catéter transparente para que ele possa fazer a avaliação clínica diária para que esse catéter possa permanecer por mais de 96 horas. Eu gostei quando ela falou para olhar com o catéter com carinho. Eu fiquei imaginando o que é olhar para o catéter com carinho. Faz carinho na inserção do catéter, fica lá fazendo carinho, que aí você vai conseguir ter uma clínica desse catéter. Porque, pensa, se olhar com carinho, olhar com gosto, né? Eu você vai... É que nem a gente, né? Você opera, tira um curativo, olha com carinho, faz. Olhar com carinho é o olhar clínico. Olhar clínico, um raciocínio clínico. Sobre o procedimento. Próxima pergunta. É obrigatório, dentro de uma unidade hospitalar ou de assistência à saúde, a permanência de catéter durante sua permanência dentro da unidade? Isso é uma pergunta maravilhosa. Não. Não. A gente trabalha muito isso. Não. A gente trabalha muito esse raciocínio. Lembra que eu disse menos lumen? Você falou menos lumen, menos infecção. Isso, então menos lumen pode ser 0 lumen, paciente sem acesso. Então, o paciente pode ficar na minha unidade sem acesso. O que acontece muito eu vou deixar esse acesso periférico aqui, porque vai que acontece alguma coisa. Foi o que fizeram com a parente minha. Ah lá. Vou deixar aqui, se acontecer alguma coisa, se precisar, você vai, busca e funciona. Porque, às vezes, o paciente fica com terapias orais, ou por nasointerais, ou interais de qualquer tipo, e não precisa de um acesso periférico. Então, eu vou deixar aquela via vascular aberta, por mais que eu tenha conectores, eu tenha limpeza, eu vou deixar aberta para poder receber uma infecção. E aí, hoje, é um raciocínio que a gente trabalha muito em cima da equipe de enfermagem, porque se o paciente sentir dor, eu vou precisar fazer uma medicação EV, ou e se meu paciente tiver uma parada cardíaca? O que eu faço? Ele já estaria de acesso venoso. Assim como a gente tem fluxograma para catéter, a gente tem fluxo para uma parada cardíaca. Então, eu vou tentar buscar 2 acessos. Eu vou seguir o meu ACLS como foi recomendado. Eu vou tentar buscar 2 acessos. Não deu certo, eu posso tentar uma intraóssea, eu posso tentar uma medicação via tubo. Mas o meu paciente não precisa necessariamente ficar internado. Aí você vai olhar na prescrição médica, está tudo, se necessário, um comprimido de dipirona VO. Nem me diga. Um ceftriaxona VO e tudo, se necessário. E ele exposto a essa infecção de corrente sanguínea, que a gente trabalha muito em cima também da parte da periferia. Porque as pessoas acham que as infecções de corrente sanguínea só chegam pelas inserções centrais, ou até de inserções periféricas e vias centrais. As pessoas só se preocupam com as infecções de corrente sanguínea quando elas se tornam de regiões centrais. A gente acha que só vai chegar porque o bicho vai sair daqui e caminhar perto do coração. Aí sim vai ter uma infecção, mas a gente esquece que pelas regiões periféricas a gente pode levar também algum tipo de bactéria para dentro do corpo. Tá certo, perfeito. Temos perguntas na plateia? Você viu? Tão muito explicativa, muito boa. Faço catéter. Eu já botei, na época era o Cellsite, 2007. Quando a gente bota um catéter desse, o meu médico disse logo, vamos tirar. Se tiver que tomar químio de novo, vamos fazer, não vou deixar isso aberto para não ter infecção. Mas quando você vai funcionar um catéter e na hora da químio que você vai começar, já preparou, tomar os corticóides e tudo, e na hora vê que foi posto errado.
É um evento adverso. É um evento Aí adverso. como que se foi, pode ser errado, você faz aquele raio-x de controle no final para poder ver se está posicionado e não está. Aí a gente vai voltar para o raciocínio, para o começo, né? No início. Não está posicionado se ele girou e o cirurgião vascular ou o radiointervencionista, quem foi a pessoa que inseriu, porque o enfermeiro hoje não tem essa liberação, né? E não tem esse manejo para fazer a distorção do catéter, a gente abre a loja. Né? O que eu chamo de loja é a região torácica onde o catéter fica implantado. Então, abre a região do tórax onde o catéter foi implantado e vai se avaliar. Se o catéter só tiver torcido, só não, porque a gente já teve que abrir e expor esse paciente novamente a um procedimento. Mas a gente abre novamente a sutura, né? O cirurgião vascular abre, se ele tiver torcido, ele consegue retornar. Se o catéter não tiver fraturado, ele também consegue retornar à posição original. Fecha-se aonde é a inserção do catéter e pode se utilizar. Tá, mas nesse caso realmente não foi posicionado errado, ela teve que fazer outro catéter, colocar outro catéter. Aí o hospital disse para mim assim, porque eu estava acompanhando a paciente, Helena, não se preocupe, ela não vai pagar nada, nem a operadora. Eu digo, não estou preocupado com isso, estou preocupado com a paciente. Exato. Se submeter de novo a outra cirurgia, tomar de novo outro preparo, então... E já fragilizada, né? Acho porque ela foi de outro estado para lá, para São Paulo, fazer isso, e acontece, não quero ir, não vai, o hospital é ótimo e tal, e acontece um negócio desse. Acho que a fragilidade também do paciente é muito importante, porque quando a gente fala nele, só de no um paciente oncológico, a gente está falando de muitas debilidades. Às vezes é o início do tratamento e a gente precisa iniciar muito rápido, às vezes pela imunidade, neutropênico, muitas coisas envolvidas para que a gente exponha esse paciente e pensar só no custo é mesmo o último padrão, né? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Senhor vice-presidente da ABEA, Alexandre Martins, e os agradecimentos à enfermeira Helena Ciavata pela explanação,